Mas de repente Deus começa a mover algo dentro de mim para uma visão mais ampliada, uma visão apostólica mesmo. Nem eu entendia muito bem. Mas essa palavra foi para todo propósito em tempo e modo. E o sábio sabe discernir entre o tempo e o modo. É a forma de fazer. E eu pude compartilhar isso com ele. Interessante porque não tinha ainda formatado tudo dentro de mim em relação à visão apostólica do que nos tornaríamos. Mas de repente as coisas começam a acontecer. Pensamos na questão de uma nova identidade. IECG, Igreja Evangélica em Campo Grande, era uma marca já na cidade, reconhecida. Mas é uma declaração profética que foca a cidade. E por mais que a gente pensasse em expandir e abrir novas igrejas, estávamos limitados pelo nome. E eu acredito na mudança de declaração e mudanças de nome como uma formatação mesmo de uma personalidade. Como Deus fez com Abrão para Abraão, né? Chamando como pai de nações. É o que quer dizer Abraão. Mesmo antes de ser, Deus já faz assim, inverte, muda o nome. Você não será pai, você é um pai de nações. Mesmo não tendo filho ainda biológico, mas já se tornando pela declaração profética. Aí vem a nova declaração profética, Igreja Evangélica Comunidade Global. Uma resposta para esta geração. Um novo templo. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Uma só igreja. Até os confins da terra. IECG agora é Comunidade Global. A igreja, Comunidade Global e os ministérios. Todos os ministérios nós damos a sua devida importância, sabendo que a igreja, todos os ministérios fazem parte para a edificação da igreja. Nenhum ministério está acima da igreja. E precisamos ter essa consciência e trabalharmos por isso. Os ministérios, eles são importantes, mas são ferramentas, instrumentos para a consolidação da igreja, que é a comunidade global. E cada ministério da IECG, desde o IECG Baby, eu vejo o cuidado dos nossos pastores, o Edson e a Kelly, né, como supervisores, coordenadores, pastores mesmo. Eu sou a Kelly, filha do Wilson, né, sobrinha do apóstolo Edmilson. E algo que me marcou muito na minha caminhada ali foi que eu aprendi que Deus é o maior interessado no nosso bem-estar, né? Uma coisa que o apóstolo me falou uma vez, que Deus se importa, né? Deus se importa conosco, e eu acho muito importante, porque a igreja, ela oferece cursos de cura interior, de libertação, e isso faz muita diferença, né, na vida das pessoas. E curso de casais, curso de noivos, né, e é muito importante, né, todas as pessoas são cuidadas. Isso é o que me chama atenção na nossa igreja. Quando nós assumimos o ministério, né, lá, o Baby, na verdade, eu assumi mais por estar junto com a Kelly, mas Deus foi fazendo a obra, né, na minha vida, né, colocando no coração aquele amor, né, pelas crianças, né, por se envolver, e foi algo tão maravilhoso, e a gente vê a evolução, né, de todos os ministérios na igreja, mas falando como pastores hoje do Baby, né, como que Deus, a grandeza que Deus fez na nossa igreja com relação aos babies, a visão, né, que o apóstolo e a apóstola têm com relação a todas as faixas etárias da igreja, né, que foi o que a Kelly falou, né, de todas as faixas etárias são bem cuidadas, né? Só não é cuidado na igreja quem não se dispõe a ser cuidado.
de toda, desde os bebezinhos até a melhor idade ativa, né? Então, olha que visão maravilhosa, né? Eu admiro muito ele, amo muito ele. Ele sabe a aliança que eu tenho com ele, ele sabe a aliança que eu tenho com ele, o respeito, né? A nossa família, né? Eu, a Kelly, as minhas filhas, o quanto que eles moram no nosso coração. E nós temos uma aliança até os confins da terra, né? Até o dia que Jesus nos chamar, né? Eu louvo a Deus pela vida deles, do apóstolo e da apóstola, né? Da família sacerdotal, né? E glória a Deus, amo, pertenço à IECG há 23 anos e estarei lá até o dia que Deus nos chamar. Amém? E a equipe que tem se dedicado em cada culto, em cada reunião, é maravilhoso poder ver desde o berçário, os bebês ali sendo ministrados, cuidados. O nosso berçário não é para que os pais tenham tempo lá para terem o culto, participarem do culto e as crianças ficarem lá para um entretenimento apenas. Não. Estão sendo ministrados, recebendo oração, palavras e decretos proféticos. Temos toda esse é como um trilho, né? Depois vêm as nossas crianças maiores, os nossos pastores, o Moraes e a Suerlene. É tão extraordinário como Deus trabalha. Eu me lembro quando Deus falou comigo a respeito deles. Isso é tão maravilhoso. Eu e a apóstolo chamamos eles para uma conversa e quando eu compartilhei, ele começou a chorar. Ele disse assim, Deus tinha falado comigo sobre isso. E hoje são os nossos pastores ali tão extraordinários. Eu comecei a receber a cura na IECG de todas as áreas da minha vida. Olhando a família sacerdotal, tendo o apóstolo como um pai, vindo nesse processo de cura paterna, a apóstola como uma mãe, olhando a pastora Rebeca, a Rafaela, ali como irmãs, amando mesmo, e isso foi mudando a minha essência, transformando a minha essência. Veio o meu milagre do meu filho, para quem não sabe, eu não podia ter, e aqui eu recebi o meu milagre, porque eu creio no profeta, no apóstolo Edmilson, e a palavra que ele liberou naquele ano em que eu engravidei era família no altar. E eu sempre lia o Salmo 128, e ele fala de filhos. E aquele ano eu criei, eu falei, Deus, meu filho vem. Nesse ano eu creio no meu apóstolo. E em dezembro, dia 19 de dezembro daquele ano, eu estava dando à luz ao meu filho. Eu criei e eu recebi. Eu creio nos profetas, que eu admiro, eu amo. O apóstolo é um homem muito sábio, o apóstolo é uma mulher muito sábia. O Kids, ela cuida do Kids com muito zelo. O que nós buscamos no Kids é colocar essência nessas crianças, fé. As nossas crianças não têm vergonha de falar do Evangelho. Eu tenho crianças ali que já estão ministrando oferta, crianças de 8 anos, que dominam a palavra, que não têm vergonha, que sabem explicar. Isso tudo direcionado pela apóstola Marisa. Ela tem um cuidado com as crianças. O apóstolo Edmilson, ele olha as crianças quando estão apresentando, ele cuida, ele pergunta como que está. Nós investimos nesse ministério para que as crianças recebam, que haja uma geração futura alicerçada na palavra de Deus, buscando isso, que cada vez mais essas crianças cresçam para servir o reino de Deus. O Ministério Kids é tão importante porque ele é a base, né? Nós começamos ali com as crianças de 4 e vamos até as crianças de 9 anos e muitas vezes alguns pais comentando, né? Eles vão ali para a salinha, para a escolinha, e a gente vê que não é isso, né? O Ministério Kids é muito mais que uma salinha, uma escolinha. Ele é um culto direcionado para essas crianças. E nós temos visto, como os pastores do Kids, o quanto que Deus tem feito na vida dessas crianças, o quanto Deus tem despertado essas crianças em buscar Ele, em ler a sua palavra e até mesmo convencer e orientar os pais com relação às palavras que são ministradas ali no Kids. Nós temos visto testemunhos maravilhosos de crianças que foram impactadas através desse ministério. E a cada domingo a gente tem novas experiências ali com Deus e crianças sendo tocadas,
sendo restauradas, sendo renovadas para fazer o ID de Jesus, até mesmo nessa idade. Crianças de 5, 6, 7, 8 anos, que já estão levando a palavra de Deus na escola, para os seus amiguinhos, para os seus parentes, e tem sido maravilhoso fazer parte desse ministério. O IECG Kids para a gente é uma bênção. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos apóstolos, de ter nos confiado essa missão, que não é uma missão tão fácil, né? Mas é uma missão onde o nosso coração queima cada dia para fazer o melhor para o Senhor e também na vida dessas crianças. Temos o Relevantim, que é uma fase de idade, onde estamos alcançando, né, pré-adolescente, adolescente, entrando nessa efervescência aí. Depois chegamos aos nossos jovens, né? Uma geração tão extraordinária, que é a juventude relevante. Eu vejo já o pastor Aldo, a pastora Rebeca liderando, mas já delegando, e vislumbramos ali pastores nascendo desta geração que já está ministrando essa faixa etária da igreja. Nosso nome teria sido trazido para assumirmos os jovens da IECG. Outro desafio imenso, estava ali tranquila com a minha geração, com as minhas células, liderando as minhas meninas, minhas adolescentes. E aí, de repente, teríamos que assumir juntos um ministério tão relevante que era o Ministério de Jovens da IECG. Eu falei, meu Deus, mas o plano era que essa transição acontecesse em 2 anos. Eu falei, 2 anos dá para muita água rolar debaixo dessa ponte, mas o que aconteceu foi que em 6 meses nós estávamos assumindo a juventude da IECG. E, mais uma vez, os apóstolos, eles confiaram em nós uma coisa que é tão importante, trabalhar com a força da igreja, que é a juventude, que é a energia. E nós temos, então, o privilégio de cuidarmos da juventude relevante. Eu sou o marido de Rebeca, eu também sou um dos pastores da IECG, tenho uma responsabilidade e procuro corresponder com a responsabilidade que tenho. Dou graças a Deus pela esposa que o Senhor me deu, que juntos lideramos a Juventude Relevante, que são jovens da IECG, e eu acho que essa vida, sabe, que eles têm, que jorra sobre as nossas vidas, nos traz segurança, nos traz equilíbrio, nos traz direção, nos traz uma visão profética. Eu dou graças a Deus porque é muito bom e também desafiador caminhar com um homem que tem uma visão tão grande como meu pai. Porque assim, para pensar, é desafiador caminhar com quem tem uma grande visão, mas é muito mais desafiador caminhar com quem não tem visão nenhuma. Então é muito bom tê-lo com essa visão que o Senhor tem dado. A gente está vivendo um tempo de expansão e eu vejo essa maturidade assim, sabe? É uma coisa assim sólida na vida deles. Agora a expansão das igrejas, do ministério, novos pastores. E eu dou graças a Deus por fazer parte dessa história tão maravilhosa e fazer parte destes 30 anos. Temos também o Ministério da Melhor Idade Ativa, né? Asilo desenvolvendo um trabalho tão extraordinário. Começamos com a pastora Mauro, a pastora Bel. Eu dizia a eles, olha, eu quero cuidar de vocês na velhice de vocês. Quem sabe ainda vou cuidar deles, né? Porque eles vêm, eles vão, eles vêm, eles vão. Mas eu me lembro quando a pastora Mauro compartilhou o sonho de um trabalho com pessoas idosas. Muitas vezes é tão fácil nós estarmos com crianças e não é tão fácil assim nós estarmos com pessoas idosas. É diferente. E nós temos, ela compartilhou esse sonho e Deus nos deu a graça de estabelecermos esse ministério. No ano de 2010, estava eu ali querendo uma aprovação do apóstolo e da apóstola Marisa para iniciar um trabalho com idosos. Era minha paixão esse trabalho. E iniciamos esse trabalho com autorização plena deste casal. Eles não apenas autorizaram, como vieram assistir o primeiro culto. Foi lindo, foi muito otimista, muita alegria e muito entusiasmo. E nesta época foi fundado o MIA. Nós deixamos
em 2014, deixamos esse trabalho com a Zildete e fomos para Goiânia ficar com a minha filha que estava nos últimos dias dela. E ali nós deixamos com a Zil e até hoje está com ela. E ela tem um carinho imenso por esse trabalho. E nós amamos esse trabalho também. E a Zildete é muito esforçada, muito querida e tem muito carinho por esse trabalho. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe nosso apóstolo, nossa querida apóstola, e que o Senhor os proteja muito com a sua família, em nome de Jesus. Eu comecei no MIA em 2010, ainda quando era a pastora Mauro e o pastor Abel, né, que eles fundaram o MIA aqui na IECG. E desde lá, aprendi muito com eles, muito mesmo com a pastora Maura. A pastora Maura era um exemplo de amor. E aprendi muito com ela e fiquei, tipo assim, na verdade eu já tinha esse amor por idosos, né? E eu só veio agregar. E eu fiquei esse tempo todo com ela. Quando foi 2014, se não me engano, ela foi embora e eu continuei no MIA. Estamos até agora. E cada dia que passa, eu vejo mais a necessidade do MIA na igreja, né? Que a gente vê a falta de cuidado, às vezes, que o idoso tem, a falta de oportunidades, né? E a igreja está dando essa oportunidade deles viverem, deles ter um momento deles, né? Ter um momento de... Tem umas que falam para mim assim, Zil, depois do MIA eu comecei a sonhar de novo, né? Muito interessante. Elas falam para mim assim, eu comecei a sonhar, eu sonho com a tarde da beleza, eu sonho com os passeios, eu sonho com as viagens. Nas terça-feira, ela fala assim, eu não consigo ficar sem vir na terça-feira, eu só acho pouco, né? Então, a importância do MIA na igreja e para os idosos é uma coisa assim que não tem explicação. O amor, e eu fico assim impactada com o amor do apóstolo e da apóstola, né? De ter essa visão de ter esse MIA, né, que é a melhor idade ativa da IECG. Hoje nós estamos no Ministério do MIA, somos um pastor do MIA, do Ministério da Melhor Idade, e Deus tem me dado a alegria e o prazer de conviver com esse grupo de pessoas de idade. É algo muito lindo, muito precioso, estamos ali servindo. Esse ministério é muito importante. Eu tenho sonhos de termos um lugar próprio, uma casa onde eles possam passar o dia, com uma equipe de pessoas trabalhando, desenvolvendo atividades, fisioterapia, essas outras coisas, e o idoso precisa. Então nós vamos alcançar isso. E eu me lembro que quando Deus falou comigo a respeito da hora nona, a hora da oração, às 15 horas, a oração com hora marcada, a hora nona, a oração profética. E eu dirigi esta oração por muitos anos, nas quartas-feiras. Depois, trazendo a minha sogra e caminhando com o meu lado, e depois eu saio e ela entra, e até hoje ela está à frente. Eu disse que tenho orado a Deus que ela deixe uma geração poderosa, está formando mesmo, eu percebo isso, de mulheres comprometidas com o ministério da oração, que sustenta mesmo. São colunas, chamadas colunas de fogo. São mulheres extraordinárias e não está aberto apenas para as mulheres. Os homens também podem fazer parte desse ministério. Imagina os homens orando também. Eu quero aqui despertar os homens para fazerem parte deste ministério de intercessão e de oração que acontece já há 28 anos ou mais, todas as quartas-feiras, de uma forma ininterrupta durante todos esses anos. E hoje a pastora Neuza, já formando outras mulheres valentes como ela, para prosseguirem na jornada, na caminhada, quando aprove Deus, né, ela jubilar, mas eu acredito que ainda tem muito tempo. Eu me lembro quando Deus me deu a respeito do empresarial, né? Trabalhamos com os empresários, era um encontro empresarial, depois Deus me deu essa nova nomenclatura, Global Business. O pastor Marcelo tem desenvolvido um trabalho extraordinário. Eu acredito que Deus tem muito mais para formar essa identidade nesses homens formando homens de negócio. Como isso é importante para o reino. Os homens atuarem no mercado de trabalho, nas suas empresas, nas suas indústrias, na sua formação mesmo profissional, seja o que for, um vendedor, um comerciante, um jardineiro, um eletricista, um encanador. São profissões extraordinárias.
eu vejo assim, um cabeleireiro, sabe, são profissões, e quando a pessoa desenvolve uma profissão, aonde ele for, ele vai ter o seu trabalho. E o Global Business tem esse potencial de despertar e formar essa identidade nesses empresários, sempre com a base de fundamento de Cristo, com o pensamento do engrandecimento do Reino de Deus. Temos o Sexta Free, que Deus me deu também. Deus me deu até a forma da identidade dos nossos banners. Eu compartilhei disso, eu penso assim, foi compartilhado Sexta Free, uma noite de libertação, de cura, que acontece todos os meses. E a pastora Ana, o pastor Clodoilson e a equipe de libertadores ali. Temos o nosso tempo de libertação uma vez por ano. Tenho recebido tantos testemunhos de pessoas que estão sendo impactadas, curadas, libertas, restauradas, podendo abrir o coração, quebrando vínculos e amarras do passado. Temos o Ministério de Casais, temos o Ministério de Noivos, né? Temos uma escola de formação nessa consciência em relação ao casamento, de restauração e na projeção, na perspectiva de casar. Então nós oferecemos à igreja um leque de oportunidades de se aprender, desde a administração financeira, né, os cuidados pessoais e dentro da formação de projeção de casamento e depois de pessoas casadas trabalhando na conscientização de restauração e de uma família equilibrada. Então, temos o nosso ministério de mídia e desenvolvendo um trabalho tão extraordinário, à frente a Denise em uma área, Claudinho em outra área, e essa equipe tão poderosa e maravilhosa, levando a nossa identidade e a nossa mensagem. Hoje, eu acredito que as redes sociais, elas têm um alcance como uma rádio, como uma TV, depende da forma que a gente desenvolver, nós alcançamos milhares e milhares de pessoas. E eu vejo um trabalho tão bem feito com a nossa identidade, e eu louvo a Deus por essa equipe tão maravilhosa. Eu acredito assim, quando o louvor entra, os céus vão se abrindo, pessoas vão sendo curadas, restauradas, o som que sai da igreja entra pelas ruas, toma a cidade. Eu acredito nisso. E hoje a Rebeca, né, na liderança de todo esse corpo e essa equipe de louvor da igreja. Então, para mim é uma alegria muito grande. Eu sei que preparar mensagens dá trabalho, ensaiar dá trabalho, mas tudo no reino de Deus envolve trabalho. É interessante porque a graça de Deus, e nós somos salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus. A salvação é pela graça e é de graça. Mas envolve trabalho, alguém teve que trabalhar para pregar. A pregação é um trabalho. Então a graça, ela se manifesta. Mas como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então alguém precisa desenvolver algo e trabalhar. Então a graça não anula o trabalho, a graça não anula a lei da semeadura. E a igreja é um corpo que opera, que trabalha conjuntamente para o engrandecimento do reino de Deus. E nós temos essa consciência. E o meu desafio maior como apóstolo é trabalhar com os nossos pastores, trabalhar na nossa liderança, para que todo o corpo de Cristo opere conjuntamente. Isso é igreja. Isso é ser igreja. Eu me lembro no ano de 2019 para 2020, Deus me deu uma palavra. É interessante porque nós temos uma declaração para o ano, que vai formatar a identidade do ano. E eu orando, Deus me deu essa palavra, Isaías 54, 2 e 3. Alarga a tua tenda, finca bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E Deus me deu essa palavra, expansão. E eu, no dia 31 de dezembro, de 19 para 20, liberamos a palavra e a declaração profética. Janeiro, fevereiro, março, tínhamos o nosso congresso, um tempo de celebração para nós, 13, 14 e 15 de março. No dia 16 de março de 2020, veio a declaração do primeiro lockdown, que eu ouvi falar da minha existência de vida, e parou tudo.
É algo angustiante. Não se via os carros nas ruas, as obras paradas. Nós estávamos num processo de reforma do CETOC, que ele foi um tempo assim, impressionante, o peso. E nós com uma declaração profética, expansão. E é impressionante o que Deus fez no ano de 2020. Verdadeiramente as coisas começaram a acontecer. Os campos começaram a borbulhar, as oportunidades. Um pouquinho antes tinha até o campus do Aerorancho. O apóstolo tinha viajado e quando ele chegou na igreja, eu falei com ele. Falei, apóstolo, eu tenho o desejo de ser enviado. Se o senhor tem projeto para mim, o desejo do meu coração é ser enviado. Mas jamais eu imaginei de ser enviado aqui para o campus Aerorancho. Porque na minha cabeça eu pensava, já tenho os líderes, os pastores mais próximos do apóstolo. Ele vai enviar os que são mais próximos dele, né? E foi um engano meu, porque Deus ele envia quem Ele quer, quem está à disposição. E eu estava mesmo conversando com a minha esposa e falando, nos preparando mesmo, financeiramente, nos desprendendo de vínculos, né? Para que a gente, quando o apóstolo falasse vai, a gente não tinha nenhum vínculo para poder ir mesmo. E as nossas filhas também estavam com o coração bem aberto mesmo para também ir conosco, ser enviadas junto conosco. E, para nossa surpresa, ele nos chama e diz, olha, você vai para o Aerorancho. E eu sou grata ao apóstolo Edmilson, à apóstola Marisa. Né? Em primeiro lugar a Deus e depois a eles, porque eles confiaram em nós. E aqui é um lugar onde Deus ele me ensinou muito e tem me ensinado. Amém? Então eu tenho aprendido mesmo na prática a conduzir mesmo a igreja, a apacentar. Quando eu vim da IECG Centro, era um desafio para mim. Eu falava, como que eu vou apacentar a ovelha, né? Lá eu apacentava o povo dentro da igreja lá, mas e aqui? Como vai ser? Mas o Espírito Santo tem nos ajudado e nos ensinado. E eu sempre, já falei para o apóstolo Edmilson, a igreja é linda. A igreja é linda, é uma igreja muito alegre. Depois, nesse período, nasceu no nosso coração, estabeleceu um novo campus da Vila Margarida. E tudo isso envolvia muito recurso financeiro. Estávamos concluindo a reforma do nosso centro de treinamento, estávamos investindo já mais de R$1 milhão no nosso centro de treinamento. E imagina, no ano em que se declara um lockdown, tudo para. Estávamos concluindo a obra e ainda tínhamos desafios financeiros enormes. É algo sobrenatural. E a palavra liberada, ela formatou a nossa identidade para 2020. E há 2 anos, Deus colocou nos nossos corações, quando Ele começou a falar sobre expansão, que mudou, né, o nome da igreja. Deus o direcionou para mudar o nome de Igreja Evangélica em Campo Grande para Comunidade Global, IECG até os confins da terra. E Deus começou a nos incomodar. E eu cheguei para o pastor Clodoísio e disse, olha, o apóstolo ele está liberando esta palavra de crescimento, de expansão. E nós temos muito ainda a oferecer. E nós, como pastores, há tanto tempo aqui ao lado dele, eu acho que nós precisamos dar esse pontapé inicial e dizer, eis-nos aqui. E foi assim que surgiu o campus Vila Margarida. O Senhor nos trouxe para este lugar e é um desafio, mas nós aceitamos o desafio e cremos que Deus fará coisas extraordinárias. E Deus foi ampliando a nossa visão.
E eu louvo a Deus por esse líder que o apóstolo Edmilson é, que tem essa visão macro, né? Que nos impulsiona e nos leva a ir mais longe. Então, assim, as experiências de viagens para Israel, assim, todas as vezes que a gente ia, seja para Israel, para os Estados Unidos, para Chicago, para qualquer evento fora, em algum congresso, uma das coisas que mais me impacta na vida do apóstolo Edmilson é que ele nunca caminha sozinho. Ele sempre leva pessoas com ele, né? E isso não é de agora. Estou te falando de uma viagem de 95, estou te falando de uma viagem de 99, e todas as viagens era para Porto Seguro, era para Israel, era para alguma conferência nos Estados Unidos, era para Gana, sempre investindo na liderança. É aquela visão que ele tem de ajustar a máquina, né, para não se perder a colheita. Ele sempre teve isso muito forte no coração dele. Então, ele levava pessoas para crescer junto com ele. Então, não é uma pessoa que retém só para ele. Ele quer compartilhar. É um líder em comum, por ter realmente esse tipo de postura. Sempre apoiando, sempre ajudando e sempre acreditando nas pessoas. Até pessoas que um dia saíram e voltaram e ele continua acreditando quando as pessoas se arrependem, vêm. Então, é uma coisa assim, as experiências de vida dele é o que mais me impacta. Eu falo que o apóstolo Edmilson, ele ensina sem palavras, né? Com a postura dele, com um coração generoso. Ele tem um coração maior que ele, muito generoso em todos os aspectos, em todos os sentidos, né? Então, eu falo assim, e Deus tem estabelecido ele nesse lugar de honra hoje, é porque tem uma colheita muito grande que foi feita e que às vezes lá na escuridão ninguém viu essa colheita. Mas a gente que está muito próximo, a gente sempre acompanhou e viu a colheita. E também o zelo que ele tem pela casa de Deus é muito grande. O zelo pelo altar. Então eu louvo a Deus por ter um líder tão fantástico, que meu amigo mesmo, que tem me ajudado em todas as batalhas que eu tenho enfrentado. E como é bom ter um líder assim, como é bom ter um líder que você se inspira, que você se espelha e que você quer realmente, como diz ele, envelhecer junto. Aí vem 2021, a nova declaração profética. Deus me deu uma palavra amplitude, amplidão, baseado em Gênesis, quando Isaac ele cava os poços são entulhados, depois ele cavou um poço, ele encontrou águas, ele chamou Reobote, que é amplitude, amplidão. Então foi um ano e nós fomos ampliados em tudo. Impressionante como crescemos e formatamos essa identidade no ano de 2021. Estamos já, os nossos pastores em Araraquara, Palhoça, Santa Catarina, Araraquara, São Paulo. Depois de 9 anos, nós fomos para a IECG, era o rancho, com os nossos pastores, né, o pastor Messias, a pastora Cida, que também sempre tiveram cuidado com as nossas vidas. E ali a gente cresceu muito, né, aprendendo com eles e servindo também no IECG, né, que era uma chamada, o ministério do Senhor sempre teve sobre as nossas vidas. E nós, né, durante essa chamada, fomos aprendendo, né, olhando, tendo como modelo e uma referência a vida dos nossos apóstolos, né, a apóstola Marisa, o apóstolo Edmilson, a Rebeca, a pastora Rebeca, o pastor Aldo, né, toda a sua família, a Rafaela, a pastora Neuza, eram referência para nós e são referências até hoje. Olhando para o altar e vendo, né, o apóstolo ali ministrando, sempre tendo ali a presença da apóstola Marisa, isso nos ensinava muito. Foi um tempo precioso, nós louvamos a Deus pelo tempo que passamos ali, né, pelo crescimento e de estar com eles hoje, nessa caminhada, né, sendo pastores, né, separados pelo nosso apóstolo, para essa chamada ministerial é algo maravilhoso. Aí se iniciou uma célula em Araraquara, onde os nossos pastores Cida e Messias vieram fazer esse trabalho missionário, e nós como auxiliares
fazíamos cultos a cada 3 meses em Araraquara, consolidando as células, as vidas que estavam aqui em Araraquara. E aí veio o chamado pastoral. O nosso apóstolo perguntou ao nosso pastor quem enviaria para Araraquara. Aí ele chamou eu e a Rosana, porque nós estávamos buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Já havíamos feito todos os cursos que a igreja tinha nos proporcionado, estávamos buscando o crescimento espiritual da nossa vida, mas achávamos que o chamado seria mais adiante, mas nos rendemos totalmente. Deus fez uma obra tão extraordinária e fomos enviados. E aqui estamos em Araraquara, temos visto mover a marca de Deus, as famílias sendo resgatadas, sendo restauradas, vendo o mover de Deus no crescimento da igreja. A nossa expectativa é alcançarmos mais células, um número maior de pessoas. O nosso desejo já é ver esse templo lotado e o mover de Deus, milagres, curas, restaurações, para a honra e glória do Senhor. Quando o apóstolo falava sobre ter igreja aqui em Palhoça, ter a ECG, nós imaginávamos que ele poderia enviar qualquer pastor aí da ECG, de tantos que existem aí. Mas realmente nós ficamos surpresos e nos foi revelando aquilo que talvez os nossos olhos naturais não viam. E nós entendemos que é uma linda missão, árdua, mas uma linda missão. E o Senhor tem nos capacitado a desenvolvê-la aqui nesta cidade. E o retorno do discipulado de outubro, o apóstolo já nos deu a missão de iniciarmos os cultos. Foi o momento em que nós começamos a buscar local para a realização dos cultos. Quando nós chegamos ao hotel, onde nós realizamos os cultos durante este ano de 2022, de janeiro até agora, final do ano de dezembro. E incrível viver isso, porque agora em novembro nós já estamos preparando o novo prédio, onde a igreja será inaugurada em janeiro. Ou seja, o que nós entendemos e estamos aprendendo em Deus é o tempo de aceleração que Deus tem. A década de ouro, que o apóstolo sempre fala, que nós viveremos essa década de ouro, sob a liderança do Espírito Santo, de fato nós estamos vivendo isso. Vamos transicionar com a nova declaração profética, influência. Tão extraordinário ver. E os campos nascendo, vem Ribas do Rio Pardo. Hoje estamos com a base em Bandeirantes e Dourados, uma base sendo consolidada e já trabalhando na abertura da igreja. E dentre esses campos, temos um novo campus, uma base também, Vila Velha. Estamos preparando também para enviarmos pastores para esse desafio no Espírito Santo. Temos visto o agir de Deus, a mão de Deus, nesses anos todos. Eu louvo a Deus porque Deus tem me dado assim homens extraordinários. Eu fico pensando nos valentes de Davi. Esses homens são homens forjados no caráter e homens de aliança. Essa chamada de bispo tem um propósito de poder auxiliar o apóstolo Edmilson no cuidado, no atendimento dos pastores. E eu sei que outros bispos virão. Então, assim, na minha forma de conduzir as coisas não mudam nada. Na minha forma, na verdade, só amplia mais a responsabilidade, né? E eu diria que isso é algo assim extraordinário, poder viver tudo isso. E vejo tantos outros pastores. Hoje, o nosso corpo de pastores foi ampliado. Então Deus tem me dado uma equipe muito linda, né? Alguns jovens, eu vejo muitos jovens chegando e eu já vislumbro eles no ministério. Lógico que tudo vai acontecendo ao seu tempo. Eu me realizo através dos filhos. Os nossos pastores tão extraordinários, o pastor Enivaldo, a pastora Amália. O pastor Enivaldo marcou também a igreja, né? O seu carisma, a sua palavra. Eu tinha sonhos tão grandes para ele, mas eu creio que Deus é soberano
né? E os planos de Deus são mais altos que os nossos. Às vezes nós, no nosso egoísmo, queremos as pessoas sempre conosco, mas Deus falou, esse eu quero mais perto de mim, e aprove a Deus levá-la. A pastora Neuzete, uma mulher extraordinária, alcançou tantas pessoas, é mãe espiritual de muitas pessoas na igreja. O próprio pastor Joaquim, pastora Neuza, pastor Vinícius, olha que extraordinário, a família do Abdala, pastor Marcelo, tudo é fruto da Neuzete e do Miro. Isso é maravilhoso poder ver o fruto desses filhos tão extraordinários que Deus nos deu, e aprove a Deus levá-la. Eu tinha um carinho muito especial pelo pastor Edson, chamava ele de ninja, meu ninja, sempre disposto, sempre me auxiliando, me ajudando. Ele tinha acesso à minha casa, a pastora Lene, e o Edson era muito querido. Mas aprove a Deus, eu creio que fica a marca da lembrança, muitas vezes um sentimento, não é tristeza, nós nos alegramos porque todas as coisas, seu tempo é perfeito e formoso. Eu digo que quem atravessa o rio, vê o mar de cristal e as ruas de ouro, não volta para cá não. O nosso planeta é tão extraordinário, tão maravilhoso, mas diante do céu é quase nada. Então, eu acredito que teve um vislumbre e a oportunidade de escolher ir, permanecer e ficar, e eu creio que eles tiveram. O apóstolo Paulo esteve no terceiro céu e depois ele compartilha dizendo, olha, eu tinha como a oportunidade de decidir ficar ou voltar, mas eu achei necessário permanecer aqui na terra para cumprir um propósito na proclamação do evangelho, na consolidação da igreja. Mas aprove a Deus nos dar esses homens e mulheres tão extraordinários na minha jornada, e aprove a Deus levá-los. Mas nós continuamos firmes no cumprimento da nossa missão. E eu acredito que é o começo. Estamos debaixo de uma declaração profética, uma década chamada Década de Ouro, com um propósito firme de devocionais, de comunhão com o Espírito Santo, e essa dedicação. Eu tenho visto a igreja se envolvendo nesta chamada, e verdadeiramente eu acredito que viveremos esta Década de Ouro com um propósito de crescimento, frutificação, expansão, influência, sal da terra e luz do mundo, que é a nossa chamada, e eu acredito nisso. O nosso fundamento é a palavra de Deus. Deus tem trazido à memória Isaías 43, 26, nesses dias, tem se tornado muito vivo dentro de mim. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Até parece que Deus se esquece de alguma coisa, mas o próprio Deus está dizendo, procura despertar-me a memória, apresenta as tuas razões. Eu quero aqui trazer um despertamento. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão é de Ur dos Caldeus. E ele deixa a sua terra, a sua parentela, pela fé e vai. E Deus disse, abençoarei os que te abençoarem. Olha isso. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Queridos, se nós tivéssemos apenas este versículo na Bíblia, que nos chama a abençoar a nação de Israel, resultando em bênçãos para nós, já seria suficiente. Mas a Bíblia também diz, orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Baseado nesta palavra que Deus deu a Abraão, abençoarei os que te abençoarem, eu quero trazer a memória e apresentar diante de Deus e trazer a consciência profética e despertar a consciência profética da igreja. Em 1947, Oswaldo Aranha, um brasileiro, ele era secretário, ele presidia uma sessão da ONU, e ali estava sendo votado o estabelecimento do Estado de Israel ou não. E ele percebeu que não havia votos suficientes, ele deu um tempo, ele articulou, e quando colocou em votação, empatou. Não tinha voto suficiente para o estabelecimento do Estado de Israel. E ele entrou como voto de Minerva. Um brasileiro deu um voto de Minerva pelo estabelecimento do Estado de Israel. Olha isso. Ele foi o canal para o cumprimento de profecia. Quando nos dias de Jesus, ele diz, não ficará pedra sobre pedra, é a profecia, o templo seria derrubado. Diz,
Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. Olha isso. Jerusalém será pisada pelos gentios. Em 1947 ele vota pelo estabelecimento do Estado de Israel. Em 1948 a nação de Israel é estabelecida. E o brasileiro teve a participação nisso. Então hoje nós estamos desenvolvendo uma chamada de ativação profética na nossa cidade e a igreja envolvida nesse processo, porque o mundo passa por um tempo de transição. E eu tive a oportunidade de estar no Palácio da Alvorada, é onde poucas pessoas têm acesso, que é a morada do presidente. Eu estava ali com alguns outros pastores e eu tive a oportunidade de ser convidado para orar pelo presidente. E a palavra que Deus me deu foi exatamente a palavra de Joel, sobre a restituição dos anos, o trigo, o vinho novo e o azeite, e que a restituição venha sobre a nossa nação. Nós temos um presidente que é pró-Israel. Hugo Chávez, ele declarou assim, desde as minhas entranhas eu amaldiçoo Israel. Olha o que ele disse. E um câncer o comeu por dentro. Mas nós temos um presidente que já declarou o seu amor por Israel e os seus atos demonstram isso. Eu sei que tem toda uma oposição quando ele colocou que traria a embaixada para Jerusalém. Isso aí, olha, o mundo se voltou contra, porque o mundo é antissemita. Mas nós temos um presidente que é pró-Israel. Eu tive essa oportunidade de estar com ele, orando e abençoando a sua vida. Então venha conosco nessa jornada de consagração, leve a sério e coloque esta promessa que temos: abençoarei os que te abençoaram. E abençoe Israel todos os dias e desfrute da bênção do Todo-Poderoso. E é interessante porque mesmo nós, pastores, vivendo em comunidade, pastoreando um rebanho, muitas vezes nós temos o nosso isolamento e muitas vezes nos encontramos só. E eu acredito que todo pastor precisa ter amigos, amigos mesmo, porque nós somos um ser trino. O pastor também é um ser trino, espírito, alma e corpo. A vida de um pastor não é só o espiritual. E temos a jornada da semana, dos meses, dos anos. E Deus tem me dado amigos onde a gente pode estar juntos em momentos de recreação, lazer, comunhão. E eu tenho alguns amigos assim, que têm essa convivência mais próxima, são apóstolos, que estão comigo praticamente toda semana. E de tempo em tempo a gente sai, vai para um lugar separado para termos comunhão. Às vezes vamos pescar. Temos o apóstolo Ivanildo em Três Lagoas, que tem um rancho na beira de um rio, é um lugar tão agradável e aprazível. De vez em quando a gente se refugia lá. Aí vai o Cláudio, vai o Jonatas, o apóstolo César, o pastor João Paulo, o apóstolo André tem vindo de São Paulo e a gente se encontra nesses lugares. O bispo, de vez em quando, eu levo ele também para estar comigo nesses momentos. E o pastor Aldo, e o Juliano, é genro do apóstolo Ivanildo, faz parte desse grupo seleto. E se eu me esqueci de alguns aqui, me perdoe, mas é um grupo mais próximo que a gente tem desenvolvido essa comunhão, que tem sido saudável para a nossa alma. Então, eu acredito que todo pastor, ele precisa ter amigos, onde possa ter o seu momento de lazer, de recreação. Então, eu tenho esse grupo de amigos que a gente se reúne, e a gente dá risada, brinca, porque somos gente. Um beijão para vocês, viu? Eu quero mostrar para vocês um pouquinho da minha biblioteca. Eu fui muito influenciado pela leitura dos livros do pastor Kenneth Reagan e também do pastor Dave Young Shu. Trouxe muita inspiração ao meu coração. T.L. Osborne, esses homens marcaram a minha jornada. Mas nesses últimos tempos, eu tenho esses livros, é uma enciclopédia, e hoje essa é uma menor, mas já tenho ali a maior, com 60 livros da enciclopédia Biblioteca Macarius, do bispo Dag Heward Mills.
e tem me ajudado muito. São muitos temas, é uma enciclopédia ou uma biblioteca completa que vai dar para você base para o desenvolvimento pessoal, falando a respeito também de família e principalmente do desenvolvimento ministerial. Então, eu recomendo esta enciclopédia, e é uma biblioteca para o seu crescimento espiritual. E aí você vai poder ver um pouquinho do que eu tenho aqui e também do lado de lá. E eu amo livros, que você também tem uma boa leitura. Eu estou aqui, eu creio que é o lugar onde eu mais permaneço na minha casa, esse ambiente de livros, onde eu estudo, e também aqui é o meu lugar de oração. Então, grande parte do meu dia eu passo aqui, e algumas madrugadas. E eu gosto muito de livros. Eu aprendi a gostar da leitura. E Deus me deu a graça de escrever alguns livros. Alguns outros estão dentro de mim. E no tempo certo eles vão ser impressos. E este livro aqui, O Poder de uma Conexão, ele é um livro tão pequenininho, mas um livro assim de grande valor para mim. Eu acredito que todas as vezes que Deus quer nos abençoar, Ele nos envia alguém ou nos leva até alguém. Todas as vezes que Deus quer nos ampliar no entendimento, no conhecimento, também eu creio que podemos nos conectar a alguém. E eu creio que um dos meios que nós podemos nos conectar ao entendimento, até mesmo à unção de alguém, é através daquilo que ele escreve. Porque quando alguém escreve alguma coisa, fala daquilo que está dentro dele e que ele já está vivendo aquilo. São dimensões espirituais. Então, neste livro eu falo a respeito disso, o poder de uma conexão. Este outro livro também para mim, ele é muito interessante porque eu gosto muito de jardins. Eu tive a oportunidade de estar em alguns lugares e sempre onde tem um jardim eu estou ali apreciando. Nós temos o nosso centro de treinamento. Quando nós chegamos ali há 22 anos, não tínhamos um jardim, tínhamos um gramado pequeno e um pomar muito pequeno. E hoje quem vai ao nosso centro de treinamento pode desfrutar das flores, das árvores que nós temos ali. E então veio a inspiração para que eu escrevesse esse livro, Jardins Vivendo uma Vida Abundante. Desde o princípio foi assim, Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrar a terra. E eu acredito que quando nós lavramos a terra e plantamos sementes, nós colhemos segundo a espécie que nós plantamos. Então tem muitos tipos de sementes, tem muitos tipos de jardins e também de pomares. Mas o que a gente contempla ou desfruta é fruto daquilo que nós plantamos ou que alguém plantou. Então eu falo a respeito disso, o jardim como a vida pessoal, um jardim como uma família, na questão profissional, na questão de chamado ministerial. É preciso ter um cuidado muito especial para que a planta se desenvolva, cresça e frutifique. Então eu falo a respeito disso. Este outro livro também para mim, ele é muito importante. A luz que me salvou, me libertou e me faz prosperar. A luz que me salvou, me libertou e me faz prosperar. Fala também do entendimento espiritual. As pessoas vivem na obscuridade, cativas nos seus pensamentos, e quando a luz vem, quebra as cadeias e nos coloca em liberdade em todas as áreas. Na questão física, na questão emocional, na questão de prosperidade. Então, este livro eu recomendo. Se você quer um pouco mais de luz, de entendimento, de discernimento, você pode ler o livro e ser alcançado por esta revelação que Deus colocou no meu coração. Muitas pessoas são bloqueadas no que diz respeito à prosperidade, mas a prosperidade é bíblica. Existe uma diferença entre riqueza e prosperidade. E nós ensinamos a respeito disso e compreendemos, a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. Davi era um homem rico. E Davi também, ele era próspero. Mas quando a gente lê a Bíblia, você vai perceber que por alguns momentos, Davi como que perdeu essa prosperidade, o bem-estar da alma, quando ele teve o relacionamento com Betseba.
e a sua alma se tornou em sequidão de estio, seus ossos secaram. Então ele perde a prosperidade. Davi nunca perdeu a riqueza. Então existe essa diferença e você vai poder entender, compreender e você poderá desfrutar de prosperidade. E aqui também fala a respeito da salvação e libertação. Quantas pessoas estão aprisionadas e cativas por causa do entendimento? Vai chegar luz ao seu coração. E este livro, ele nasceu de uma jornada de ministrações que fizemos. Eu fiz uma série, são 7 princípios, e eu falo a respeito disso nesse livro. E, na verdade, já por mais de 20 anos, nós ministramos todos os anos esses princípios, e o primeiro deles eu falo a respeito da aliança, a meditação, a unidade, a obediência, sonhos, planejamento, fé e ação, e aí você vai desfrutar de paz e provisão. É tão extraordinário, porque tudo começa com aliança. Mas esses princípios, que é a meditação, a unidade, a obediência, a questão dos sonhos, é extraordinário. César Castelhanos, ele diz assim, sonhe e ganharás o mundo. Foi o que Deus disse para ele. Eu acredito no poder dos sonhos. O sonho é uma semente que Deus planta no nosso coração. Mas esse princípio sobre meditação, a maioria dos cristãos não entendem, ou se entende, a maioria não pratica. É um princípio extraordinário, eu não vou falar sobre ele, mas se você quiser o livro, você pode tê-lo e aprender um pouco mais a respeito desses 7 princípios que vai levar você a viver paz e provisão. E este foi o último livro que eu escrevi, Nasci para amar, nasci para servir. Interessante, quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus diz, como você pode dizer a Deus, que ama a Deus, que você não vê, e você não ama o seu próximo que você vê. E algumas pessoas dizem assim, eu sirvo a Deus, mas se nós servimos a Deus de verdade, nós servimos as pessoas. Então nós nascemos para amar e nascemos para servir. E Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso modelo. Ele nos amou, ele deu-se a si mesmo por nós. Mas Jesus também, ele tomou a toalha e a bacia, lavou os pés dos discípulos, isso fala sobre serviço. E eu falo a respeito disso neste livro. Eu louvo a Deus porque Deus nos deu a graça de termos uma igreja que aprendeu a amar, que aprendeu a servir. E nós temos centenas e centenas e centenas de pessoas na comunidade global amando e servindo. Então isso aqui é um pouquinho da minha história, dos meus escritos, que vai ficar também para a posteridade. E eu acredito que ainda outros virão. Boa leitura a todos. Se abençoe. Agora eu quero falar deste livro, que é o livro dos livros, o livro que está acima de todos os outros livros. A Bíblia Sagrada. Deus nos deu a graça, na celebração dos 30 anos de ministério, termos uma Bíblia com a nossa identidade, a nossa logo, o nosso nome, e também uma palavra que eu compartilho, logo no início, falando a respeito da palavra rema, que Deus colocou no meu coração. A palavra revelada do livro de Joel. Eu lembro que naqueles dias a gente vivia um tempo de escassez, em todos os sentidos. A igreja não crescia, não se desenvolvia. Eu era um membro da igreja, ativo e com tanta fome de Deus. E um dia em uma casa nós estávamos reunidos e o pastor estava ministrando, explanando e falando a respeito do livro de Joel. E o Espírito de Deus começou a trazer luz de entendimento ao meu coração. E depois as letras foram como que se destacando. A palavra de Deus foi dirigida a Joel, filho de Petuel, e ali fala a respeito dos gafanhotos, fala sobre a assolação que veio sobre a nação de Israel. E Deus foi ministrando ao meu coração, e para culminar na palavra rema, que é a restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Mas Deus fala comigo a respeito do quebrantamento, do arrependimento, da confissão de pecados, e nós demos esta ênfase, movidos pelo Espírito. E algo começou a acontecer na igreja. Era o início, era o começo. E 30 anos se passaram. E Deus nos deu a graça de termos uma Bíblia com a nossa identidade. E também já na abertura, a palavra rema, a palavra revelada que Ele colocou no meu coração. E verdadeiramente nós, da comunidade global, temos desfrutado de restituição em todas as áreas. Temos visto o agir de Deus, o mover de Deus, o crescimento, a frutificação, esta visão apostólica, a abertura de novos campos, tudo resultado
da palavra que Deus me deu há 30 anos atrás. Então estamos celebrando 30 anos com esta edição da Bíblia Sagrada, com a nossa identidade. E eu acredito que todos nós da comunidade global podemos ter outra Bíblia como esta. Eu não sei se vai ser editada. Nós estamos na década chamada Década de Ouro, essa jornada dos 60 aos 70. Estou falando da minha idade, não estou com 70, mas estou caminhando para lá. Estou com 62 anos, completando nesse dia 21 de abril de 2023. Mas daqui a 10 anos eu não sei se a gente edita uma outra Bíblia. Eu quero recomendar para você que está hoje, que é discípulo, que pertence à comunidade global, ou mesmo que seja alguém que nos tem como referência, você pode ter a nossa Bíblia e receber a essência da palavra revelada, que é a palavra da restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos, a abundância do trigo, do vinho novo e do azeite. Que Deus te abençoe. Faça um propósito no seu coração, todos os dias ler a Bíblia de uma forma sequencial. Nós estamos nessa jornada, nessa década de ouro, e a igreja está envolvida nisso todos os dias, lendo os capítulos, e dentro de um ano nós lemos a Bíblia toda. E já estamos indo para o 3º ano. Isso é extraordinário. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Shalom. A Bíblia diz que a terra, enquanto durar, não vai deixar de existir o plantio e a colheita, o inverno e verão, a noite e o dia. Isso fala de épocas, de estações. E a vida é feita de estações e épocas. E hoje nós estamos no outono, um clima muito agradável. Mas daqui um pouquinho também chega o verão. E eu sei que algumas pessoas elas gostam do inverno, outras gostam do verão, o outono, a primavera. Todas as estações elas são importantes. E na nossa vida é assim também. Eu estou trazendo à memória a minha jornada, a minha caminhada, começando na minha infância e vendo os tempos e as épocas, e hoje vivendo um tempo tão maravilhoso, extraordinário. E sempre vamos pensando nas gerações que vão chegando e nas transições. Como é importante pensarmos a respeito destas coisas. Existem assuntos que a gente muitas vezes não quer falar, não quer tocar, mas são importantes. Outro dia eu estava falando a respeito da eternidade. Um pai de família, quando chega e chama a família para falar deste assunto, muitas vezes do fim, e muitos não querem ouvir, mas são assuntos que precisam ser colocados à mesa. Então, e falando a respeito da eternidade, todos nós temos o princípio, o meio e o fim. A vida é assim, começo, meio e fim. E eu acredito que ainda vou viver muito, e contando os feitos e as maravilhas do Senhor. E eu acredito que Deus vai conectando as gerações. E sabemos que existem conflitos de gerações diante desta evolução em que o mundo está vivendo, essas transições globais e o avanço da ciência, tecnologia. E muitas vezes não é tão fácil assim acompanharmos toda esta evolução. Mas gente, desde que o mundo começou, é gente. E muitas vezes precisamos aprender a trabalhar com a alma das pessoas, porque todas as pessoas têm sentimentos. E eu, como um líder espiritual, o desejo do meu coração é que os filhos, que não são apenas os biológicos, lógico que eu tenho pensamentos a respeito dos meus filhos, das minhas filhas, são filhas biológicas, mas também eu penso, além disso, nos filhos espirituais. E nós temos uma descendência espiritual. E Deus disse a Abraão, a tua descendência será como o pó da terra, como as estrelas do céu. E eu acredito nisso. São filhos biológicos e filhos espirituais. E tudo que eu desejo do meu coração é que um legado seja derramado sobre esta geração que está sendo levantada, e a cada dia é levantada. E mesmo já desde o nascimento, as crianças, eu tenho os meus netinhos, Levi, Benício e Beatriz Aurora.
vou ter outros netinhos também. E como é importante nós trabalharmos para imprimirmos na alma das gerações aquilo que Deus tem colocado e derramado sobre nós. Então eu acredito que quando se fala a respeito de herança, é um bem que você deixa para alguém, mas o legado é algo que você deixa em alguém. E é o que eu quero deixar, não apenas sobre as minhas filhas, os meus genros, os meus netos, mas sobre toda a igreja, comunidade global, quer seja em Campo Grande, no Brasil e nas nações da terra. Então essa é a minha jornada, este é o desejo do meu coração.